gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e meu grupo a gente vai apresentar a Última Ceia, que é uma obra renascentista feita por Leonardo da Vinci. Now is the individuals in society's part. On our masterpiece, we included some elements of the Asian exploration in the period of the 15th century, such as the caravels that people on that time used to transport their goods and themselves, and 12 explorers on the place of the 12 apostles of Jesus. Our intention was to make a critique about the explorers in the supper. We changed the food for objects that mark the period. Here we can see compass and maps for orientation and localization, and books for knowledgeable. What about the criticisms we did? The intention of our picture is that they are eating the notable by the object, because in that time we are looking for a notable. Now is the public speaking part. Leonardo da Vinci is known for being one of the biggest geniuses in history. His contributions are much more than arts and paintings, such as The Last Supper, that was the painting that we choose for recreate, and Mona Lisa or La Gioconda, that is the most famous painting in the world, nowadays located in Museum of Louvre, Paris, French. He was an important figure of the Renaissance movement because he revolutionized art, science, and math, and in this period became famous and well known. His contribution was huge. He searched and discovered about the earth and the sky, opening limits of notable. He was also went from the sky machines to human anatomy. She was also a great painter of Renaissance period, and she discovered, and she was not only considered a painter, but also a mathematician, science, Renaissance painter. The Renaissance man was a son of a peasant woman and a notary man. We don't know about his mother Caterina, and he was raised by his father Piero Leonardo. When he turned 15, he became an apprentice of Andrea del Verrocchio, one of the most important and famous artists of the time, and Leonardo learned everything he knows from him. Da Vinci is not the real Leonardo last name. Da Vinci is the name of the village he was born, so it means Leonardo da Villa da Vinci. In 1482, when he turned 30, he left Florence for Milan. Florence was more sophisticated and rich, but Milan was 3 times the size of Florence. After settling in Milan, his notes became a lifelong habit for him, and Milan was on that time by the government of one man called Ludovico, known as the Second Moro. Parte de matemática. Nossa obra apresenta simetria de reflexão. Simetria de reflexão é o estudo da matemática que, dividido ao meio, apresenta duas partes idênticas, como se fosse um espelho. Além da de reflexão, existem outros tipos, como a de translação, que destaca elementos que indicam movimento. E a de rotação é uma propriedade que tem forma de parecer a mesma depois de alguma rotação, por uma volta parcial. Sua importância era gerar harmonia na obra. O plano cartesiano é como se fosse um ponto de referência para a obra. Na nossa obra já possuía muitas simetrias, como o teto, as paredes, as janelas, mas a gente acrescentou a simetria no chão. A obra escolhida pelo nosso grupo foi A Última Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, uma obra pintada no período renascentista na Europa. Esse período foi marcado por uma renovação artística e científica devido aos pensamentos que surgiram na época. O humanismo, que exalta a importância do ser humano. Inclusive, na mesma época, o pintor da obra muito famoso, Leonardo da Vinci, tem uma obra que se chama O Homem Vitruviano, que representa o pensamento antropocentista. A Santa Ceia representa o período durante Cristo, onde se reúnem Jesus e seus 12 apóstolos durante uma ceia. Mas na nossa releitura, nós substituímos os 12 apóstolos de Jesus por 12 exploradores da época, e os objetos sobre a mesa, como talheres e pratos, foram substituídos por objetos que representam a idade da exploração, como bússolas e mapas. A obra foi feita no ano de 1495, no período renascentista. Nesse período também, as pessoas começaram a questionar os ensinamentos da igreja, e as escolas e universidades laicas começaram a surgir, com o objetivo de passar ensinamento às pessoas sem intuitos religiosos. Leonardo da Vinci foi um pintor, matemático e cientista muito importante para a época do Renascimento. Ele marcou a história e deixou legados para a ciência e para a arte, como, por exemplo, a nossa obra A Última Ceia, que para os cristãos representa a última ceia entre Jesus e seus apóstolos, e Jesus afirma que um deles vai o trair.
Parte de ciências. As obras renascentistas contribuíram ao conhecimento científico a partir do período racionalismo, que chegou à mente dos humanos. O racionalismo é uma ideia que a razão única maneira é de chegar ao conhecimento. Outro pensamento também surgiu nessa época, o humanismo ou antropocentrismo, que não negava a existência de Deus, mas exaltava a importância do ser humano. Graças ao crescimento comercial, os burgueses começaram a investir na arte e começou a surgir o interesse daquela época de explorar o conhecimento e de explorar a natureza. Esses foram os fatores para as descobertas científicas e, por conta desses pensamentos, os métodos científicos se fortaleceram naquela época, com desenvolvimentos a estudos relacionados sobre o homem e a natureza. A dissecação ampliou o conhecimento do corpo humano a partir da abertura de órgãos. Leonardo da Vinci foi um cientista de destaque da época. Ele estudou os céus e a terra. E ele passou um tempo se dedicando para a ciência e um dos seus resultados foi o paraquedas. Nosso grupo resolveu fazer uma releitura da obra A Última Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, onde mudamos alguns elementos das obras por elementos que representam a Idade da Exploração, que teve início no século XV e fim no século XVII. A época foi marcada pelas explorações dos europeus e o descobrimento das novas terras, o chamado por eles Novo Mundo, as Américas. A Idade da Exploração foi vivenciada na mesma época do período renascentista, que foi do século XIV até o XVI. O movimento renascentista foi marcado por muita arte, conhecimento e ciência. O período de Leonardo da Vinci e vários outros artistas conhecidos. E eles deixaram legados, como por exemplo A Última Ceia, que é a nossa. Para representar o contexto das explorações, a gente trocou os 12 apóstolos de Jesus por 12 exploradores famosos da época, como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Marco Polo e Vasco da Gama. Esses daí que eu citei foram os mais famosos. Também trocamos o cenário paisagístico das montanhas atrás das pessoas por embarcações portuguesas atracando na terra. E por último, nós mudamos os elementos que estavam em cima da mesa, como as comidas que eles estavam comendo na obra original, por objetos que representam a época da exploração, como bússolas, mapas, lunetas e livros, como uma crítica de que eles estavam comendo conhecimento, estavam focados em receber aquele conhecimento, assim como as pessoas no período renascentista. A nossa obra possui uma sala onde mantém uma impressão tridimensional. Por exemplo, ao olharmos para ela, a gente consegue ter uma noção do tamanho dela. E se ela fosse uma pintura bidimensional, ela ficaria mais ou menos assim, sem profundidade e dimensão. No cenário paisagístico da nossa pintura, há uma mesa onde substituímos a comida por objetos de exploração. Nela há parede, chão, teto e janelas. No fundo tem um mar cheio de barcos que a gente substituiu pelas montanhas da obra original. Tivemos o cuidado de desenhar os exploradores o mais preciso possível, de forma em que a anatomia dos humanos esteja bem destacada. Na nossa obra também fazemos várias referências da época da exploração. The Last Adventure is one of the many recreations of the Last Supper from Leonardo da Vinci, the Renaissance man. In this work, the main elements that the supper that contains Christ remains. But the recreate, we innovate when we change the 12 apostles of Jesus for 12 explorers. But we can see some mistakes in the masterpiece. Like, where is the food? For this we have an answer. They are eating the knowledge. That's why we have no food, but books and other objects that help it on the age of exploration. La Última Aventura. Podemos llamar assim una de muchas recreaciones de La Última Ceia de Leonardo da Vinci, conhecido como El Hombre del Renacimiento. Esta obra mantém o elemento principal que es una cena con el Cristo. La recreación inova cuando sustituye los 12 apóstolos de Jesus por 12 exploradores, pero se notan algunos errores. Por ejemplo, ¿dónde está la comida? Creo que esto no es la comida, Valentina. Para esto tenemos una respuesta. Ellos están comiendo el conocimiento. Por eso no hay comida, sino libros y otros objetos que los ayudaron en las exploraciones. Por favor, parte de no seu MEF. Works of art are very valuable, especially those from the old period and those where the actors better know. Some factors that can influence the development of masterpiece are the time it was made.
The time the work was painted matters a lot for your current price. Painters from the past, especially for the Renaissance period, was very important for today, and it was thanks to them that we know more about our past. And the materials used to paint are very important because many works use valuable things as gold and diamonds.